Eu sou o evangelista Domingos Rego, nós estamos fazendo vídeos para colocar no nosso canal aí no YouTube. E aí, esses vídeos são com a intenção de levar a palavra do Senhor para pessoas que ainda não são crentes, levar a palavra do Senhor para pessoas que já são crentes e, de uma certa forma, edificar vidas, levar por meio da palavra do Senhor a libertação, transformação de vidas, crescimento espiritual para você que nos ouve aqui no nosso canal. Mas antes de começar a falar do assunto de hoje, eu gostaria de estar pedindo para que você se inscreva no nosso canal. É muito importante para para que o nosso canal possa desenvolver. Deixe o seu like, né? Faça um comentário, é muito importante comentar. Não precisa dizer que o vídeo é bom não. Não gostou, desce o pau lá falando que não gostou e tal, né? Também ative o sininho para que quando a gente colocar um novo vídeo, você possa também receber lá no seu celular, no seu computador, uma notificação, né? Então eu gostaria de falar neste momento a respeito desse assunto muito interessante. Nós vamos dividir ele em 3 vídeos, né? Coloquei aqui uma pergunta para que a gente possa raciocinar a respeito desse assunto. Existe um processo na salvação? Quando eu faço essa pergunta, é lógico que eu estou falando porque existe sim, né? E nós não estamos aqui querendo falar a respeito da mecânica da salvação, né? Do ponto de vista calvinista, do ponto de vista arminiano. Nós estamos querendo falar de uma forma simplificada daquilo que acontece na vida de alguém que entrega a sua vida ao Senhor Jesus e que recebe a justificação, a regeneração e a santificação. Então, os 3 processos da salvação é justificação, regeneração e santificação. Nós vamos falar cada um em um vídeo diferente para que não fique muito longo e a gente tente resumir de uma forma que você também venha aprender alguma coisa, né? Então nós vamos falar neste momento a respeito da justificação. E para falar disso aí, eu gostaria de ler um texto da Bíblia, né, muito conhecido, mas nem todo mundo conhece, que é Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. Eu vou ler neste momento, para que a gente entenda como é que funciona a questão do juízo final, né? O que tem a ver o juízo final? Eu quero colocar dentro desse contexto aqui, para que a gente entenda alguma coisa. Tente seguir aqui meu raciocínio, que talvez você tenha alguma edificação aí, né? Entendendo o que a gente quer transmitir. Apocalipse capítulo 20, está aqui capítulo 20, versículos do 11 em diante, assim, ó, falando do juízo final aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que coisa séria, né? Então o que a gente vê aqui? A gente vê um julgamento, e esse julgamento não é para anjos, esse julgamento é para a humanidade. Lembremos disso, né? Mas Deus, como Ele é bom, misericordioso, Ele faz com que as pessoas tenham oportunidade de não passar por esse julgamento. Por quê? Porque todos estariam destinados a esse julgamento se não fosse Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então nós estamos falando aqui de justificação. Jesus nos justifica antes do juízo final. Esse juízo final será para pessoas que não tiveram, né, as suas vidas entregues ao Senhor Jesus, que não se converteram a Cristo, as pessoas que não entregaram as suas vidas a Cristo,
as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, como nós usamos na linguagem e como está escrito na Bíblia, aceitar Cristo, confessar Cristo, está lá no livro de Romanos, está lá no livro de Mateus, fala a respeito da confissão. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, Jesus também diz, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E isso é muito simples. Confessar a Cristo é você entregar a sua vida publicamente a Deus e todo mundo saber que você agora é de Deus. É diferente da pessoa, eu tenho Deus desde que nasci, mas nunca procurou saber o que Deus tem para a sua vida. Não conhece nada de Deus, não tem convicção da sua salvação. Todos os salvos sabem sim que são salvos e nós vamos falar a respeito disso. Justificação, capítulo 4 do livro de Romanos. Lembrando que a justificação é algo dado por Deus. Não é o homem que se auto-justifica, é o Senhor mesmo que providenciou a justificação, doando o seu único filho para que toda a humanidade, todo aquele que cresce dentro da humanidade fosse salvo. Então, eu gostaria de ler também aqui, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, tem um texto interessante que eu queria ler para que a gente entenda melhor esse negócio da justificação. Romanos, capítulo 4, vamos ler bem aqui, rapidinho a gente encontra, capítulo 4 do livro de Romanos, está aqui, versículo 25, diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue. O que acontece? Jesus foi entregue por nossos pecados. E por que nem toda a humanidade vai ser justificada, tendo em vista que nós lemos lá em Apocalipse as pessoas sendo julgadas e também serão lançadas no inferno por não ter aceitado a Cristo. O qual por nossos pecados foi entregue, né, como eu falei aqui, ele entregou a sua vida, Deus também entregou ele para ser morto pela humanidade, e na ressurreição dele, ele também nos justifica, fazendo com que a gente não participe lá do juízo final. Eu quero que você entenda uma coisa, que para que você e eu não participe do juízo final, se faz necessário ser justificado, ser salvo, né? Lembrando que a justificação, a regeneração e a santificação vem depois da salvação. É necessário a gente ser salvo antes. E essa salvação ela é oferecida gratuitamente por Cristo, né? Como a gente viu aqui no livro de Romanos capítulo 4, versículo 25. E vou ler também capítulo 5, versículo 1, onde, sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus, nós temos paz. Aí diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a humanidade vivia perdida e não tinha paz, não tinha salvação, não tinha comunhão com Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele salva todo aquele que se entrega a ele, justifica, e nessa justificação nós passamos a ter paz com Cristo. Que Deus nos abençoe. É um assunto bem resumido mesmo, não tem como falar muita coisa. E vamos falar também a respeito da regeneração e dos outros dois pontos já em outros vídeos.